Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início. E agora vamos ter a segunda parte com o Evangelho. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Não é isso? Isso. Temos os jovens aqui que... Faltando um, não? Não são três, Arely? Tá, faltando um. São três, está faltando um aqui, né? Então, nós vamos ter esse tema na noite de hoje, né? E com certeza vamos ter uma oportunidade de aprofundarmos nesse assunto. Sei que já tivemos muitas outras oportunidades, mas todas as vezes que falamos num determinado, vão realmente nos aprofundar nesse tema e que nós possamos dar vazão ao nosso sentimento do entendimento das verdades do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, mediante isso, nós vamos elevar o pensamento a Deus, vamos buscarmos uma posição mais confortável em nossas cadeiras, respirarmos profundo, esquecer as tribulações do dia. Cada um de nós possamos elevar o pensamento ao Criador, fazer a nossa prece íntima, agradecer ao bom Deus pelo dom da vida e pelas oportunidades das nossas encarnações, e pelos benfeitores espirituais estar lado a lado conosco nessa caminhada, nos instruindo, nos amparando, nos iluminando, nos fortalecendo nossa fé, nossa esperança, para que sejamos cada dia melhor do que o dia anterior. Por isso, Jesus, mais uma vez em teu santo e sagrado nome é que nos encontramos, pedindo tua bênção, a tua permissão, a tua bondade e o teu amor, porque tu mesmo dissera, mestre amado, onde estiverem dois ou mais em teu nome reunido, no meio deles tu estarás. E é com essa confiança e essa fé da tua presença, através dos benfeitores, em especial José Grosso com sua equipe, que nós aqui nos encontramos, com o propósito de estudarmos ainda mais os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Por isso, mestre, em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos benfeitores, nós queremos pedir a permissão para dar por início o estudo da noite, em graça a Deus, que assim seja. Boa noite. Precisa do microfone? Precisa. Boa noite a todos. Sou a Arielle, esse é Luciano. Nos foi dada essa missão aí de fazer o estudo dessa noite do Evangelho. O tema da noite de hoje mesmo é pedirá aquele que muito recebeu. E a gente tomou a liberdade de iniciar por uma parábola. Não é a passagem do Evangelho de Jesus que está no estudo da noite, mas eu acho que tem muito a acrescentar e vou fazer a leitura da parábola dos talentos. Para a gente iniciar essa reflexão. Eu estou um pouco nervosa, gente, me desculpe. Havendo subido com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: O Senhor age como um homem, que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão além deles mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe disse: Bom e fiel servidor,
pois que foste fiel em seguida o que recebeu apenas um talento. Senhor, eu sei que és severo, que ceifas onde não semeastes, que colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifa onde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10, porquanto dá-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Como que a gente pode linkar, né, essa parábola com o estudo da noite de hoje, né? Que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Né? Aquele que foi entregado mais talentos, ele se preocupou em quem? Multiplicar, em fazer mais e mais. O que recebeu 2 também conseguiu dobrar os talentos que ele tinha. E aquele que recebeu apenas 1, ele resolveu achou mais seguro enterrar, vou guardar aqui e pronto, né? E aí, o que a gente tem feito com os talentos que a gente tem recebido? O questionamento que eu queria trazer com relação a essa parábola era esse: da importância do uso responsável dos dons, das aptidões, dos privilégios que temos, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele intelectual. E o que eu queria trazer, eu queria trazer um questionamento para vocês, que vocês se sintam à vontade para realmente participar, né? Quais dons vocês sentem que vocês receberam da vida? Pelo que vocês são gratos? Qual talento que vocês acham que vocês têm, que vocês dão valor, que vocês agradecem a Deus por ter eles e que aplicam eles de alguma forma? Quem quiser responder, fica à vontade, tá, gente? Vamos transformar aqui esse estudo, na verdade, em uma coisa bem participativa mesmo. Fiquem à vontade. A pergunta é aberta para todos. E quem quiser falar, pode levantar a mão. O teu está guardado. É um talento importante aí para ele, está guardado as 7 chaves. Alguém se sente à vontade? Gabi? Qual talento que você acha que tem aí importante dele? Então, para o público que está na internet, né, a Gabi está falando do dom da reencarnação, né, que realmente é um verdadeiro presente, né, de Deus para nós. E esse capítulo do Evangelho, ele, como a Arielle falou no começo, ele traz essa reflexão para a gente fazer sobre o que nós temos feito desses presentes que Deus dá para nós, né? Dentre eles, a reencarnação. E a gente vai aqui, ao longo do estudo, falar de alguns outros que a gente, na nossa pesquisa, leitura, a gente entendeu que são presentes, dádivas, talentos que são atribuídos a Deus para nós. Mas claro que isso aqui não se encerra aqui, pode existir vários outros, né? A gente vai falar de alguns, mas não é uma coisa fechada, né? E aí, como a Gabi falou, desses primeiros talentos é justamente a que a gente acha a encarnação, né? Como a Gabi falou,
é uma verdadeira oportunidade que nós temos de reparar, de corrigir os nossos erros, né? Nós somos aqui seres viventes neste planeta por alguns poucos anos, mas o nosso espírito, ele é secular, né? A gente sabe que a nossa alma já vem aí de longa data, né? Vivendo várias experiências ao longo de todos esses anos. E aí a gente lembra que, por exemplo, a escravidão, ela acabou aqui no Brasil faz 130 anos, né? Então, é muito provável e muito possivelmente a gente estar aqui encarnado no Brasil, que a gente pode ter estado lá, né? Errando, molando o nosso irmão, ferindo de algum modo, né? Participando daquele momento de dor e de sofrimento vergonhoso da humanidade. Então, a reencarnação, ela vem como uma expressão da justiça divina, né? Como a Gabi falou, uma expressão de amor de Deus para conosco, né? Então, se a gente pensar como o Snant falou aqui no estudo anterior do livro dos médios, nós somos hoje cerca de 7, 8 bilhões de habitantes na Terra, né? Circundados aí por mais 25 bilhões de espíritos desencarnados aí que estão vivendo nas colônias aí espirituais ao redor do nosso planeta. Então, olha só o quanto que a gente é sortudo, vamos dizer assim, né? A gente é gratificado, né, por ter essa oportunidade de retornar aqui para a Terra e tentar, de algum modo, corrigir alguma falha que a gente teve em vidas passadas, né? Quando vários outros espíritos, vários outros irmãos também queriam ter essa oportunidade, né? Então, já daí a gente já tem, como a Gabi ressaltou, valorizar muito esse talento, esse presente que Deus nos concede, né? E então, aí a gente começa a fazer reflexões sobre essa oportunidade, né? Que a gente, para ter essa oportunidade, a gente recebe aí um instrumento, que é o nosso corpo material, né? Que nos é dado para poder vivenciar essas experiências aqui no plano terreno. E aí a gente se pergunta, né? O que a gente tem feito do nosso corpo, né? Que a nossa casa, né? O que a gente tem feito para valorizar esse presente, né? Que Deus nos dá, que é esse corpo. E aí a gente vai buscar justamente a questão de ter o cuidado necessário com esse instrumento, né? De que forma que a gente vai cuidar desse corpo, né? E isso aí é difundido em vários outros ramos da ciência, né? Que é através de uma boa alimentação, né? Exercícios físicos. Hoje em dia, a gente é assolado por uma coisa tão grave que é a doença mental, e uma das formas de tratamento é justamente aliar tudo isso, né? Uma boa alimentação, uma prática, atividade física constante. Então, a gente tem que buscar cuidar desse instrumento, atendendo a essas necessidades que ele mesmo nos incita, né? Então, e aí, cuidando do corpo material, a gente também lembra que a gente também tem um corpo espiritual, né? E aí a gente vai cuidar dele como? Fazendo leituras edificantes. Como é que é? Quem deixa... Quer falar? Pode. Posso falar? Vai. Assim, todos nós, a gente sabe que a doutrina espírita nos ensina isso, somos feitos para sermos seres perfeitos, né? Então, a lei de progresso, ela vamos dizer assim, inevitável. Então, por mais que a gente resista por algum tempo, né, guardando esse talento, porque a gente pode pensar assim, eu não quero
estudar isso agora, não quero saber disso agora, eu quero curtir a vida, porque para mim agora isso é o que mais me interessa, é o que mais me agrada. Mas vai chegar um momento em que você vai despertar. Então, esse talento, como a pessoa que perguntou falou, que está adormecido, que está guardado, ele vai ser usado, porque todos nós vamos ter que aderir à lei de progresso. E tem... eu ouso dizer que o talento guardado é pior do que o talento utilizado de forma errada. Porque à medida que você usa o seu talento no pensamento do bem, né? Querendo agir em prol do outro, querendo agir em prol do planeta, em benefício de algo ou de alguém, você está empregando ele com boa intenção e você vai aprender com aquele erro. E quando você deixa de empregar aquele talento, ele não serve de nada. Aí a gente vai parar e pensar, por que estamos aqui na Terra? Para que a gente reencarnou? Para que foi dada essa oportunidade? Tem milhões e milhões e milhões de espíritos querendo reencarnar. Aí estamos aqui, vamos fazer o quê? Não, bora guardar bem aqui essa oportunidade. Vou passar o dia todinho deitado, ligado ao ar-condicionado, assistindo a televisão. É melhor, mais fácil, mais cômodo. Mas e aí? O que tu fez do talento que Deus te deu? O que tu fez da encarnação que Deus proporcionou que você tivesse? Né? Nós estamos aqui com o intuito de evoluirmos, de proporcionar a evolução do nosso planeta e de assistir o nosso próximo, de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. É basicamente isso que a gente veio fazer aqui. Né? Então, todos nós temos meios todos nós temos dons, temos talentos para serem empregados em prol do outro, em prol de nós mesmos, em prol do nosso planeta. Né? A senhora queria falar? E o preço eu vejo como, naquele momento, como um trabalho mais incipiente, mais embrionário, no sentido de pagamento de débito, para que a gente pudesse acordar e despertar para a espiritualidade. Então eu vejo ainda... Assim, num primeiro momento. Por quê? Porque a gente quer fazer grandes coisas, né? Só que a gente esquece que cada oportunidade de crescimento que Deus nos dá é um talento ofertado a nós, né? E aí eu vou responder a pergunta que eu provoquei no início, né? Não, eu vou contar uma história primeiro, que eu sou dessas, eu gosto de contar histórias. A gente já frequentou o Centro Espírita André Luiz e lá tinha crianças e eu juntava elas, aplicava umas atividades, né, e tal, e não me considerava evangelizadora infantil, porque eu não estava preparada para aquilo ali, nunca tinha feito um curso, né? Minha irmã era evangelizadora. E aí chegou um determinado momento que ela me chamou para ir para a casa de Isaura para evangelizar lá. Aí eu fui ajudando a outra professora. Eu não era evangelizadora, não, era outra professora lá que era. E eu sempre achava que não, isso eu não consigo, eu não tenho essa capacidade e tal. E acabou que eu engravidei, me afastei, porque tive problemas na gestação, enfim. Eu sei que pós-pandemia ficou suspensa a evangelização aqui no José Grosso, né? E a Amanda, Arielle vai. Arielle vai evangelizar as crianças, Arielle vai lá. E eu não consigo, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não vou dar conta, Então, quantas e quantas vezes a gente ficou assim, né? Pensando que a gente não dava conta, deixando de tentar. É aquilo que eu disse ainda agora, é melhor você errar, mas tentando, do que você deixar de fazer e ficar guardando os seus talentos.
E aí, de tanto ela insistir, eu chamei a minha amiga, que é evangelizadora já há bastante tempo, e nós duas conseguimos voltar à evangelização aqui no Centro Espírita José Grosso, já tem aí 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu estava com esse talento guardado, e agora eu não quero mais parar. Aí eu já estava, vamos fazer evangelização de bebês, vamos evangelizar não sei aonde. Então eu já estou com outra empolgação, já estou com outro tipo de pensamento. Então eu descobri um talento que eu não sabia que eu tinha, né? Mas quando eu me pergunto, qual é o dom que você tem, assim, que Deus te confiou, que você é grato, que você é feliz de exercer? Para mim é a maternidade, né? Para mim não tem nada mais desafiador do que a maternidade. E não tem nada que me engrandeça mais do que a maternidade. Não tem um dia que eu acorde que eu não pense como eu faço para corrigir o que eu fiz ontem, né? O que eu faço para melhorar tal coisa, né? Porque pensa na responsabilidade. É a tua responsabilidade sobre aquele ser, de todos, como um todo. É um ser material, é um ser espiritual. Aí tu tem que cuidar da saúde. Tá ali com febre, meu pequenininho, mas tá aqui ouvindo, né? Cuidando da parte moral e espiritual. Mas é isso, você tem que cuidar da saúde, do corpo físico, tem que se preocupar com a educação, tem que se preocupar com a moral, né? Será que eu estou conseguindo educar essa criança? Será quem vai ser essa criança daqui a 15 anos, 20 anos? Será que eu estou preparando essa criança para que ela seja um agente da palavra de Jesus, um agente do Evangelho? Será que ele vai internalizar o Evangelho? Será que ele vai conseguir externar por meio dos atos dele esse Evangelho? Será que ele vai ter saúde? Será que eu consegui cuidar dele de uma forma que ele tenha saúde daqui a um tempo? Será que eu consegui cuidar da alimentação? Será que ele faz atividade física o suficiente para ter saúde? Então, para mim, o meu talento hoje é esse. Por quê? Porque é o recurso que eu tenho para me utilizar, para ser um agente na transformação do mundo, né? Então, era essa reflexão que eu queria trazer nesse momento. Isso é verdade, isso é uma ótima. Hã? Oh. Seu talento, por exemplo, foi multiplicado, não multiplicado por 2, mas por 10. Pegou de 1, já está no 10, elevado até para poder. A maternidade, você construiu uma família, eu creio que hoje é um dos maiores talentos da humanidade deles. Porque nós estamos construindo pessoas, o objetivo é exatamente fazer a transformação moral do planeta. Sim. E ela parte de cada unidade de pessoas. Então, se nós temos 1, 2, 3 filhos, quantidade seja, nós temos um dever moral. Nem sempre a gente consegue, mas temos um dever moral de fazer tudo para a transformação daquela criatura que vai ser o cidadão do bem. Porque é exatamente esse cidadão do bem que vai, nessas multiplicações, formar o mundo de regeneração que nós estamos pregando, se nós esperamos. E ele depende de cada um de nós. E esse talento, ele está em nossas mãos. Verdade. A gente acha que essa transformação vem de cima para baixo, pelo contrário. Ah, mas Deus ele vai fazer. Não. Ele vai fazer é cada um de nós. O nosso talento, o nosso compromisso, onde quer que estejamos. Se for um professor da melhor forma, se for um advogado da melhor forma, se for um médico da melhor forma, cada um no seu local, na sua condição que você se encontra, fazer o melhor. Se você fizer isso, trabalhando para o bem, com certeza vai multiplicando nossos talentos. Verdade. Ah, sim. A maternidade, nossos filhos nunca crescem. E a gente Tá ouvindo, Pedro? Nossos filhos nunca crescem. sempre trabalhando até o fim da nossa vida. Nós morremos, mas não esquecemos dos nossos filhos. E às vezes até achamos que estamos ajudando de forma correta. Os erros, como a senhora falou, é só o desejo de acertar. Verdade. Essa linha é É verdade. A mãe nunca erra querendo errar, né? A gente erra querendo acertar, querendo sempre fazer o bem. Mas é como a gente já falou, estamos todos de uma forma. E aí, eu acho que um dos principais dons que a gente recebe, né, como o Mike falou, e a senhora também ressaltou ainda há pouco, é justamente esse conhecimento do Evangelho, né?
E eu acho que nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente recebe essa verdade revelada através aí dos espíritos, né? Que nos vem revelar essa existência do mundo espiritual, né? E essas verdades muito mais explicadas, muito mais detalhadas sobre o Evangelho de Jesus, né? Então, eu acho que por a gente ter esse conhecimento, né, a gente vai ser muito cobrado. Porque, quer queira, quer não, acho que quando a gente tem contato com essa doutrina maravilhosa, a gente recebe um chamado de mudança, né? Eu acho que não tem como a gente ter contato com essa doutrina e não ter esse despertar, né? E aí, isso nos traz uma consciência, tem esse contato com o Evangelho de Jesus, né? Com essas verdades reveladas pelos Espíritos, a gente desperta essa responsabilidade e a gente vai se cobrar muito mais, né? A gente vai ter de certa forma, assim, um direcionamento. A gente tem agora, a gente sabe para onde ir, né? Então, se a gente não seguir esse caminho, a gente vai se cobrar a partir daquele momento, né? Que a gente sabe o que é o certo, o que é o errado. A gente teima em seguir pelo caminho errado por algum motivo, né? E aí, nisso, a gente trava uma luta interna muito grande, porque a gente sabe que para seguir o Evangelho, a gente tem que, inexoravelmente, ter alguns sacrifícios, né, de uma vida anterior que de repente a gente levava, e isso com certeza causa uma luta interior muito grande. Isso é um desafio, não é fácil, né? A gente vem aqui, fala sobre o Evangelho, mas na hora da prática, na nossa vida, a gente vê o quão difícil é, né? E aqui eu não estou me colocando como o baluarte, não. Eu também me sinto numa dificuldade tremenda de seguir aqui a cartilha de Jesus, né? Até porque nós, vivendo aqui no mundo de provas e expiações, ainda somos suscetíveis a muitas paixões, a muitos vícios, e principalmente de vidas anteriores que a gente viveu, né? De onde a gente traz influências muito grandes, né? E aí, então, não basta só a gente ter esse conhecimento do Evangelho. A gente tem que tem que buscar praticar, né? De fato, levar isso para todo lugar que a gente frequenta. Nosso meio familiar, no nosso meio de trabalho, né? Todos esses locais, todas as pessoas que nos circundam, que nos rodeiam, elas são instrumentos ali, são pessoas que não são colocadas no nosso caminho, não é por acaso. São uma oportunidade da gente, às vezes um filho arredio, é uma oportunidade da gente treinar, vamos dizer assim, a empatia, né? Então, como a Arielle falou, o desafio da maternidade, e o Walter também ressaltou, consequentemente, da paternidade, é muito grande. E o Evangelho, a sociedade como um todo, exige cada vez mais que a gente saiba utilizar esse talento, né, de forma correta, porque a gente está colocando no mundo cidadãos, né? E aí, esses cidadãos, como o Walter falou, não são criados de cima para baixo, eles saem, né, de dentro do núcleo familiar, né? E aí, a responsabilidade que a gente vai passar para essas crianças, para esses meninos, é muito grande. E a gente passa por desafios diários, né? Eu estava aqui lembrando dessa questão do desafio da gente não só saber da teoria, também praticar. A gente vai lembrar do exemplo de Saulo de Tarso, né? E antes de ser Paulo, foi Saulo, né? O apóstolo. Que Saulo era um doutor da lei,
né? Então, o conhecimento, ele tinha, só que não praticava, né? Ele perseguia cristãos, e aí, de repente, veio o conhecimento do Evangelho de Jesus, que o fez despertar e enveredar pelo caminho do bem, né? De não perseguição, né? De acolhimento, de empatia, de amor. Então, ele é um grande exemplo disso, né? Dessa questão da gente não só saber aqui a teoria, porque a gente vem aqui, estuda, mas às vezes fica só aqui no discurso, na palestra, né? Quando a gente é testado lá fora, a gente erra, a gente peca, a gente escorrega, né? A gente vai estacionar o carro, estaciona numa vaga de deficiente, né? Estaciona numa vaga de idoso, né? Então, assim, e aqui são exemplos muito baixos, muito rasos, mas que a gente tem que fazer, é o mínimo, né? Sim. Eu queria até puxar para um outro viés, né? Porque até o Michael falou, né? Nossa responsabilidade como espíritas é muito grande, porque temos muito conhecimento de fato, né? E temos muito alento também, se for pensar como toda a doutrina espírita, ela traz um conforto, traz um consolo, traz uma esperança na vida futura, né? Se a gente for considerar que estamos num mundo de provas e expiações, né? Aqui não é o lugar de ser feliz. Então, é consequência de estarmos aqui, passarmos por dificuldades, passarmos por momentos de dor, de sofrimento, passarmos por momentos difíceis que vão nos trazer aprendizados, né? Mas quando se fala, muito se pedirá quem muito recebeu, eu tenho uma ideia assim, não sei se todo mundo pensa assim na primeira vez que ouve isso, né? Um Deus punitivo, né? Te dei, agora você vai ser cobrado pelo que você tem. E não é bem assim. Não é bem assim, né? Que é porque a pessoa é muito rica, então ela tem que espalhar essa riqueza dela. Tem um compromisso, sim, claro que tem. Os médiuns têm uma capacidade que tem que ser trabalhada. Quem muito recebeu, eu acho importante a gente pensar no quê? Que muito se recebeu. Então, todos temos recebido muito. O que é que temos recebido da misericórdia divina? Temos a nossa encarnação, como a Gabriela falou. Temos o nosso corpo físico. Temos oportunidade de evolução. Temos a nossa saúde. Temos os nossos olhos que enxergam, as mãos que podem ser estendidas para o nosso próximo. Né? Temos ouvidos sadios que podem, sim, se tornar instrumento de auxílio ao outro. Às vezes o outro só quer conversar com você, né? Então, como estamos no mundo de provas e expiações, às vezes a gente não valoriza o que temos recebido, né? Temos tantas dificuldades, tantas dores que nos prendemos no pessimismo. E que aquele momento de dor, ele nada mais é do que um instrumento de crescimento, de evolução espiritual, né? E aqui a gente se prende muito estamos aqui na Terra, a gente se prende muito a evoluir materialmente, né? A gente quer estudar, quer passar no concurso público, quer ter um carro bom, uma casa boa, quer proporcionar bom estudo para o filho, mas nada disso a gente leva. Quando termina aqui, vamos pensar ali de novo, estamos aqui por quê? Por que eu estou aqui na Terra mesmo? É importante eu buscar a evolução material? Claro. Até porque se você tem algo confortável. Mas que isso não pode ser a base da nossa vida. Por quê? Nós não vamos levar o carro do ano. Saiu o iPhone 16, foi agora? Saiu o iPhone 16, o meu 12 não serve mais? Serve. Liga, tira foto, manda mensagem, faz a pesquisa da internet que eu queria fazer, acessa o site que eu queria acessar, manda a mensagem que eu queria mandar. Então, não vamos nos prender a isso, porque o que vamos levar quando desencarnarmos? O que é que nós vamos levar? O intelecto, né? O que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos moralmente falando, né? Vamos levar esses aprendizados, nós vamos levar as nossas relações. Né? Às vezes a gente negligencia as nossas relações.
A gente está com o outro, lidando com o outro por um motivo. As pessoas são colocadas na nossa vida por um motivo. E toda relação dela sai um aprendizado. Talvez saia um afeto, se a gente cultivar bem essa relação. Ou sai um desafeto, a depender da forma como a gente vai lidar com aquela relação. Então, tudo é aprendizado, tudo é uma forma que Deus nos dá. Ele muito nos dá, muito mais nos dá do que ele nos cobra. Só que a gente está tão envolto aqui nesse mundo de provas, expiações, de dificuldades, de dores, que a gente não percebe o mínimo. A gente não percebe tudo que a gente tem. E deixa de aproveitar os nossos talentos, guardando eles lá debaixo do tapete, escondidinho, né? Eu falo. Oi, Gabriel. Muito bom, Gabriela, é isso mesmo. E aí a gente, tendo esse conhecimento, como a Arielle falou, a gente tem que ter cuidado nessa interpretação, porque quando a gente lê, como ela falou no início, a gente pensa que a gente vai ser, de certa forma, punido, né? De repente, por não ter utilizado esses talentos de forma adequada. E a gente sabe, a gente aprende dentro da doutrina que o nosso Deus não é esse Deus punitivo, né? Ele é um Deus justo e bom. Mas aí a gente tem que avaliar, porque justamente quando, como eu falei anteriormente, ainda há pouco, quando a gente adquire essa consciência, esse despertar, mergulhando na doutrina, a gente adquire essa responsabilidade. E essa cobrança, ela é exercida não por alguém de fora, mas é por nós mesmos, né? A nossa consciência é que vai cobrar a gente, como eu falei ainda há pouco, se a gente está indo pelo caminho correto ou errado, porque a gente cria essa consciência, né? Então, a gente tem que entender que essa cobrança ela não está em Deus, mas está em nós, né? A nossa própria consciência. A nossa própria, que não deixa de ser, né, uma centelha de Deus dentro de nós, a nossa consciência. Eu vejo Deus assim como... eu puxando para a maternidade de novo. Mas Deus é um pai mesmo, né? O pai e a mãe que fica ali todo dia dando oportunidade para o filho. Meu filho, pegue seu livro, bote lá na mochila. Aí, mamãe, tá bom. Aí pega o livro, 2 segundos depois ele deixa na mesa lá na frente. Meu filho, seu livro tá em cima da mesa, coloca ele dentro da mochila. Aí o menino vai lá, bota do lado da mochila, mas não bota dentro da mochila. Aí chega da escola, cadê seu livro? Oh, mamãe, esqueci, tá aqui em cima. Aí tu ainda fica estressado com o menino, né? Aí quantas encarnações que nós não estamos aqui? Errando. Aí lê o Evangelho. Quantas vezes vocês não já ouviram essa passagem? Quantas vezes a gente não já estudou sobre o Evangelho? Quantas vezes a gente está errando? E todo dia nos é dada a oportunidade de fazer algo diferente, né? Então, não tem como a gente atribuir a Deus esse papel de mal, de injusto, de quem cobra. Não. É tudo oportunidade. É tudo dado para nossa própria evolução, né? Tudo é aprendizado, né?
E por quê? Por que será que a gente precisa? Não é só estudar aqui, não é tão mais fácil só estudar. Por que a gente precisa passar por essas dores? Né? Porque nenhuma teoria ela é igual à prática. Né? É igual tu pega um manual para montar um móvel. Vou montar um móvel, tá tudo escrito no manual. Aí tu vai e sobra um parafuso. Por quê? Porque a prática é diferente. Na prática é que a gente cria experiências, na prática é que a gente entende como funcionam as coisas. E é na prática que a gente cria resiliência, que a gente se mostra empático, que a gente mostra que a gente aprendeu sobre perdoar, né? E todo mundo fala sobre perdão, todo mundo sabe que a gente precisa perdoar o outro. E a gente perdoa, né? Se uma pessoa te trata mal, você não sei o que, a gente quer revidar, a gente quer pagar na mesma moeda, a gente não sabe sobre perdão, a gente estuda sobre perdão e não sabe perdoar, né? Então é isso, a gente está sempre ali, sempre estudando, sempre dando, Deus sempre nos dando oportunidade, a gente errando. Mas eu quero que a gente saia daqui hoje pensando nos nossos talentos, nas oportunidades que a gente tem de fazer o bem, de ser empático, de levar os dons que a gente tem, né? De pensar o que eu posso fazer em prol do outro, o que precisa lá no Centro Espírita José Grosso para ser feito, de que forma eu posso auxiliar, de que forma eu posso assistir, qual estudo que eu posso fazer, né? Tem gente que diz que vem toda terça-feira, né, pai? Veio uma. Mas é isso, duas foi, já vim duas, então já tá bom, né? Já tô dando um passo, mas eu não sou perfeita, tô aprendendo, vamos errando e seguindo em frente, mas é isso, o importante é isso, não estagnarmos, porque é como a gente falou antes, né? O fato de você guardar o seu talento, de você estagnar, de você não buscar evolução é pior do que o erro, porque com o erro você aprende. A estagnação não te leva a lugar nenhum. E nós somos seres em evolução, nós somos seres buscando ser melhores, né? E quando a gente pensa em graus de responsabilidade, como o Mike falou, por nós espíritas termos acesso à doutrina do Evangelho de Jesus, nós com certeza seremos muito mais cobrados do que aqueles que não têm acesso. Né? Justamente porque a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. Então, se a gente insiste no erro, né, a gente vai ser mais cobrado do que quem não sabe, de quem não tem esse conhecimento que a gente tem. Para ilustrar essa questão, a gente trouxe aqui um pedaço do livro Cartas e Crônicas, que é do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que ele conta uma experiência de Allan Kardec, né, que se desdobrou. E aí eu vou ler aqui, porque eu acho que lendo tem muito mais detalhes do que eu contando sem fazer a leitura, né? Então aqui, conta-se que Allan Kardec, durante o repouso, viu-se fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito. Conquanto responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E aí o Kardec pergunta: e os imperadores romanos? De certo, padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens de categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso andarão presos nestes vales sombrios
os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Alaricó, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito, e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiratórias conforme os débitos contraídos. Então diz-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e se entregaram ao mal por livre vontade. Então aqui a gente vê que aqueles que estavam lá sofrendo eram justamente os que tinham conhecimento da lei, né, do Evangelho, e não aqueles que Kardec imaginava que fossem, né, que foram os imperadores romanos, os perseguidores dos cristãos. Esses nada sabiam sobre o Evangelho de Jesus. Não quer dizer que eles vão ser isentos de qualquer reparação, mas eles vão ser menos cobrados, né? Justamente porque não tinham conhecimento. Quem é aqui do direito sabe que quando a pessoa comete um crime, existe a forma dolosa e a forma culposa, né? A forma dolosa é quando você tem a intenção de cometer o crime. Então, essas duas formas, elas são punidas de forma diferente. Quem tem a intenção de praticar o crime recebe uma punição muito maior daquele que cometeu o crime de forma culposa, quando não tinha intenção. Então, a ideia trazida para cá é essa mesma, né? Que a responsabilidade do espírita, né, por conhecer, por ter acesso à doutrina, através das verdades reveladas pelos espíritos, vai ser muito maior. Então, a reflexão que fica, como a Marielle falou, é o que a gente está fazendo desse dom que a gente está recebendo, né? Que é essa doutrina maravilhosa. Conhecimento, né? O conhecimento que ela nos traz, o despertar que ela nos implica, né? Então, que a gente possa, de fato, trazer essa responsabilidade, esse despertar da consciência e procurar cada vez mais praticar o bem, né? De várias formas. É isso, eu acho que nosso tempo já foi. Eu queria só deixar essa reflexão, né? Que sempre nos é dada a oportunidade de praticar algum bem, seja um sorriso, seja uma boa escuta, seja uma oração. Todos somos capazes de orar por alguém. Então, que nós sejamos agentes, sejamos ativos nessa propagação do bem e do amor, né? E tem algum recado, alguma coisa? Eu gostaria de encerrar com a oração, depois que o Valteir fizer as considerações finais, com a oração de São Francisco. Porque quando eu peguei o tema do estudo, me veio muito claro, né? Porque o Laís falou, você vai falar sobre o tema tal. Ele falou, quem não pode ajudar, né? Quem não tem meios de ajudar o outro? Eu realmente, quem não tem. E me veio na memória a oração de São Francisco. E eu queria, depois das considerações, encerrar com ela. Posso? Então, gente, obrigada pela atenção. Desculpa qualquer coisa. Foi a primeira vez que estive aqui à frente. Mas grata pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de falar aqui à frente, pela oportunidade de estudar um pouquinho mais. E também os puxãozinhos de orelha que o pai está lá atrás fazendo graça. Obrigada. Será que eu consigo? Olha, tu não sabe o tanto que eu estava tremendo aqui embaixo.
Mas é isso, é agradecer a atenção de vocês, a participação, que eu acho que o importante do Evangelho é isso, é essa troca, essa participação. Da mesma forma que eu falei aqui, muito eu aprendi também com vocês. E então eu vou convidar vocês a fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus. E juntos em pensamento, façamos a oração de São Francisco. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e que assim seja. Assim seja.